Manuel Maria Barbosa de Bocage. Ainda hoje o mestre vive nos mundos subtis das almas, tanto pela vida inquieta e aventureira, ardente e amorosa, como pela sua genialidade de poeta, tradutor e dramaturgo, gerando um testamento cultural grande para os seus tão breves 40 anos de vida. Todos poderemos aprender com a sua sensibilidade e estética, linguagem e cultura, aspirações e visões e, acima de tudo, com o seu amor, as características, capacidades e efeitos e como fogo de conhecimento da psique e do cosmos. São muitos os aspectos subtis, suprasensoriais, espirituais, divinos, que encontramos nos poemas e ideias de Bocage e, para entendermos melhor o que é a espiritualidade da sua obra e vida, convirá termos presente os múltiplos sentidos da palavra espírito, o espírito divino, a centelha espiritual, o ser humano na sua dimensão de ser subtil, espiritual e mortal, com várias capacidades psíquicas, o sentido de respiração, de sopro, de intuição, de estro e de gênio e, finalmente, de amor. Bocage é um ser dotado de imenso amor. E quem diz amor diz sensibilidade, força afetiva e unitiva, coração, imaginação, expansão dinâmica das capacidades psíquicas. É isto que extravasa em Bocage, manifestando-se nos aspectos, conhecimentos e expressões, tanto intuídos nos níveis suprasensoriais, como recebidos da tradição clássica greco-latina, e serão limitadoras as visões acerca dele que não valorizem os níveis mais profundos do ser e do amor unitivo, sentido não só no corpo físico, mas sobretudo, ou também, na alma e corpo espiritual, com os seus poderes, que, na antiguidade, os mistérios e os magos, Orfeu e Pitágoras, referidos por Bocage, ensinavam e despertavam. Bocage é um gênio precoce, como ele próprio diz, das faixas infantis despido apenas, sentia o sacro fogo arder na mente. E para além da forte sensibilidade e capacidade imaginativa, poética e onírica, quem sabe se até mesmo de clarividência, e a parte de ter sido ou não iniciado na maçonaria, é um iniciado, um mestre espiritual na tradição portuguesa, pela sua evolução anímica, valiosa e exemplar, da qual foi marinheiro e guerreiro, desertor e peregrinante, poeta e amante, revolucionário, perseguido, encarcerado e protegido, erudito latinista e genial visionário. É um visionário nas aspirações e sonhos, imaginação e intuição dos aspectos subtis dos seres e de arquétipos ou psicomorfismos, tais como o tempo, a morte, o destino, a liberdade, as três graças, o amor, Deus, os quais frequentemente se consideram hoje, fria e objetivamente, apenas como abstrações e personificações alegóricas, mas, quem sabe, do seu poder e vigência no mundo não só dos sonhos, mas das almas, nos séculos XVIII e XIX, certamente bem maior que hoje, em que tantas são as imagens a passarem numa hora diante de uma pessoa que pouco é penetrado até o seu âmago ou assimilado e tornado semente de consciencializações, intuições e determinações novas. Ler Bocage é comungar do seu estro, do seu entusiasmo anímico que o fazia voar frequentemente acima das limitações terrenas e sociais e evidenciar-se como ser amoroso, carnal e espiritual, cidadão livre da humanidade, do cosmos e da eternidade.
A manifestação dos poderes psíquicos na obra poética de Bocage é grande e ecuménica, seja pelo seu gênio inato, seja pelo conhecimento da literatura e cultura greco-latina e ainda da católica, com a qual dialoga bastante, por vezes ousado ou heterodoxamente, como que querendo retificar, em poemas que por isso não foram publicados em vida, tais como as prodigiosas epístolas a Urânia e Anélio, estas duas, onde, com muita razão e gênio, põe em causa a concepção de Deus do Antigo Testamento, aludindo ainda ao valor do bonze e do derviche da Índia e do Islão Sufi, ou dos turcos que seguem o Alcorão, e afirmando que Deus recebe imparcial todos os cultos, por ações de virtude ele nos julga, não pelos sacrifícios que fazemos. Estes poderes da alma, com efeitos ou impactos nos outros seres humanos e nas coisas, manifestam-se através da voz, dos sentimentos, emoções e pensamentos e, sobretudo, do amor. E agem tanto nos seus próprios como nos distantes, ou mesmo para além das fronteiras da morte, algo bem visível nas dezenas de poemas em que Bocage descreve brilhantemente tanto a continuidade da vida consciencial depois da morte cerebral e física, como a ininterrupta circulação de energias entre os que se amam. O Bocage. Os efeitos dos versos, das palavras, nas almas dos outros ou em si próprio surgem, por exemplo, com grande qualidade num poema em que confessa o bem que sente na alma, projetando-o a si para o futuro, para a eternidade, ao receber tal poema de um amigo. Eternidade cuja consciência na modernidade do século XXI tende a ser menor, ao viverem as pessoas numa certa mediocridade, sobrevivência e dura resistência, debaixo de crises metodicamente provocadas por forças adversas ao bem comum evolutivo da humanidade. Esse poema, como vários outros, transparece e implica os poderes mágicos, órficos, terapêuticos, quase divinizantes da palavra e do som. Vergava o peso de mortal quebranto, quando o teu hino, teu milagre veio, de harmonia, de luz, de glória cheio, minha alma repassar de um lume santo. Cresço em teu estro, sinto-me da idade, já piso os salões a Iové, ao fado, no pavimento azul da eternidade. Noutros poemas, é o poder dissipador das trevas que está associado à palavra preferida justamente. Alta razão, filosofia augusta, troa num digno tom por ti vibrada, e do ígneo arremessão cai fulminada a de inglórios mortais caterva injusta. Elmana adora como Délios ama, no som que o ser e a glória me viventa, toma a vida o sabor e o gosto a fama. É certamente um dos mais claros sinais da sua filiação órfica será quando nomeia mesmo Vati instituidor, mítico ou não, do tipo de espiritualidade xamânica ou de mistérios que o veio a caracterizar. Entraste, Orfeu, com a cítara eloquente, os monstros infernais domesticando, Penedos com teus sons amontoando, vê delfins, vê tritões no mar dançando, tu, linguagem do céu, tu, melodia, a tudo encantas, para tudo és forte. Quais os aspectos mais importantes da espiritualidade
ou seja, onde e como é manifestada mais por bocage uma consciência dos níveis subtis, energéticos, psíquicos, espirituais e divinos dos seres. A não identificação do seu ser com a mente, ou seja, a distinção entre mente e alma, ou mesmo a consciência de que um Deus, nome, gênio ou espírito, habita nele, a alma então intensificada e entusiasmada. Da mente que lustrava e enriquecida, ó Grécia, dos teus dons, dos teus, ó Roma, vai-se escoando a luz com a luz da vida, mas ainda às vezes na alma um Deus me assoma e o pensamento audaz forceja e lida por dar-me o nome, o jus, que os tempos doma. Esta mesma sensação de entusiasmo, de estar em Deus ou de Deus estar na sua mente, surge no poema Abelmiro Transtagano, no qual, após improvisar, ou melhor, invocar a musa de Almano e a musa de Belmiro, lembra os momentos de gloriosos improvisos ou inspirações quando ambos relampejavam. Nem tu me esquecerás, Gastão cadente, lustroso a par de mim quando de chofre ígneas canções brotei com Deus na mente. Seria significativo conseguirmos discernir se esta expressão e sensação de Deus na mente ou na alma ter-se-á manifestado mais em bocage no fim da sua vida, como que numa destilação alquímica divinizante de todo o seu sofrimento, busca e trabalho, ou se era ela já que estava em ação desde novo, embora então denominada musa, gênio, estro, nume, febo, pouco importando então a designação, mais ou menos cristã, do final da sua vida de Deus. De qualquer modo, é dos aspectos mais valiosos da espiritualidade de Bocage, ao falar-nos, ao ligar-nos, ao relembrar-nos, ao despertar-nos, ao sensibilizar-nos para a ligação interior entre o ser humano e a divindade. A ligação da respiração e do espírito, que existe mesmo da etimologia destas duas palavras e que serve em muitas tradições, em especial nas orientais, como base de exercícios psicossomáticos de recolhimento, sensibilização e elevação espiritual, ligados a uma respiração consciente e subtil, está patente também em Bocage. Da mente em que fervia o gás sagrado, um Deus que respirei já não respiro. Um Deus por quem do nada estou salvado. Ou noutro poema, ao seu amigo Dom João de Noronha, onde, começando por elogiar a sua maturidade bem sazonada, sábio varão que na rugosa idade, no inverno da existência, quando em tantos é gelo o coração e é gelo a ideia, conservas o verdor do sentimento, o vício da razão. Cultor de palas, da virtude cultor que tens no peito. E declara, por fim, o seu orfismo.
Meus versos hoje a ti se eu vou alteiam. Vão hoje versos meus contigo honrar-se, aura celeste respirar contigo, mostrando bem a sua sensibilidade à circulação do campo unificado de informação-energia, outrora denominada Anima Mundi, ou Alma do Mundo. Todavia, talvez o mais forte da sua espiritualidade seja a sua natureza amorosa e a assunção de ser um servo do amor, um escravo do amor, leal dos amadores. E diremos nós, um fiel do amor, surgindo como tendência e dever inato do ser humano. Nascemos para amar. A humanidade vai tarde ou cedo aos laços da ternura. Tu és doce atrativo, ó formosura, que encanta, que seduz, que persuade. Amor como quinto e mais subtil elemento na natureza. Nesta linha, citando de Gabriel Pereira, na Odisseia, canto 2º, 95, a frase: como é no mundo amor quinto elemento que tem dos gostos uma e outra chave, e concluindo o seu soneto, ventura, ao doce amor tu andas presa, é de todo o vivente instinto e fato. É teu quinto elemento, ó natureza. Esta afirmação do amor ser o quinto elemento é original e inesperada, e talvez por isso Bocage tenha escudado em Gabriel Pereira, um familiar do Santo Ofício, pondo a situação dele em epígrafe do seu soneto. Mas também se pode ver uma filiação na tradição espiritual portuguesa. E se considerarmos que o quinto elemento era a quinta essência procurada pelos alquimistas e que era ela que a imortalizava, então faz sentido que o amor o seja. O amor manifesta-se então no amor a Deus, ao cosmos e à natureza, visível em centenas de poemas, afirmando ainda como é animada por ele a natureza dita inanimada. Choras o amor tão docemente, que o tronco sabe, que o rochedo sente, que a terra geme e que fará quem ama. Manifesta-se ainda o amor e principalmente na paixão com a amada. E este foi o veio por onde mais correram as forças anímicas de Bocage, seja erosticamente, seja castamente, em poemas dos quais se pode discernir a sua visão do ser humano numa geografia ou corpo do amor, no qual as partes se tornam portas de visionadas correspondências nos mundos subtis e paradisíacos, tal como quando intui os olhos de que estás enfeitiçado do puro céu de amor, benignos lumes, e sente que o amor pode ser paixão e ciúme, nele bastante forte por vezes e logo combatido com a ajuda da razão, ou suavidade e céu, podendo, portanto, ser ideia horrenda, ardente frenesi inflamando o peito, ou chegar aos níveis mais íntimos, também desejados por Jorge de Ferreira de Vasconcelos em alguns dos seus textos e dramas ou comédias, tal o de se abrir a janela do peito. Que a mim, para que viva satisfeito, me basta possuir teu doce sagrado, ter lugar, ó Marília, no teu peito. Mas certamente que a geografia do corpo amado está mapeada genialmente por Bocage em centenas de versos que não poderemos agora referir e que vão desde os grandes ais enviados e aos eflúvios dos lábios até às mais íntimas e eróticas descobertas e analogias.
Esta capacidade de amor adorativo a alguém, de osmose com o outro ser, de entrar na outra pessoa e, sobretudo, no coração, ou ainda de considerar a amada alma da minha alma, aparece por vezes e numa linha platónica bem hierarquizada no poema enquanto o sábio arraiga o pensamento, e camoniana, muito recomendada e valorizada por Bocage, a de tanto amar, o amante torna-se a coisa ao ser amado, ou, mesmo mais atrevidamente, quando afirma algo ufano, a sua capacidade psíquica imaginativa de entrar e tocar na amada, mesmo que esta resista ou esteja longe. Amor, finalmente, na amizade. Não será por acaso que ele se tornou tão amado e recitado pelo povo, a qual vivencia com profundidade, registando os seus graus. Os princípios morais por que me governo, meu dócil coração, meu livre estado, prendem-me a ti com um vínculo sagrado, de amor, que passa o grau de amor fraterno. Ou então, afiaçando a Noronha o mais alto grau de amizade, e dedicando, então, muitos poemas a amigos, consciente de que os imortalizava na memória nacional e, em alguns casos, originando ecos valiosos, tal como o do seu amigo, poeta e companheiro de ideias avançadas e de prisão André da Câmara, avô de Antero de Quental, referindo este último, anos mais tarde, numa nota autobiográfica, essa amizade de poetas e dos quais recebeu algumas forças ou influxos na continuidade da tradição espiritual portuguesa. Para propriamente não se considere Bocage um místico na história da religiosidade e espiritualidade portuguesa, ele, contudo, vivencia várias vezes essa platonização de amor, esse virar do fogo de desejo para a própria fonte, ou para o convívio puro de espíritos, ou para a gnose amorosa da natureza e dos seus seres, e para o cosmos e a divindade. É um fiel do amor místico quando reconhece e aceita na mulher a sua dimensão de sacerdotisa casta. Calai-vos, lhes gritei, homens estultos, achei Nise, guardando luma vesta, quando julguei que a amor rendia cultos. Sou nobre, sou herói, vamos à festa, amar e por amor sofrer insultos das almas grandes. A nobreza é esta. Fiel do amor, porque o próprio Deus, Apolo ou Febo, lhe diz para adorar, isto é, cultuar a amada. Subjuga dentro da alma os sons profanos, muda em culto o lavor, celebrem nuns, mortais adorem de Marília os anos. Fiel do amor, porque mesmo na prisão, tal força das forças brilhou. Aceso na alma, aceso no almo o amor, que a mente inflama, vivo de amor suspiro e canto, na face sorriso, agora o pranto, da árvore tua, ó Febo, eu cinjo a rama. Fiel do amor nas posições de liberdade, de educação, de pensamento e expressão e de defesa da liberdade das mulheres de decidirem por si mesmas os seus destinos e atos amorosos. Bem importante na espiritualidade de Bocage são, como já dissemos, as múltiplas referências aos poderes psíquicos. Como sabemos, o amor, a aspiração de união, a concentração de forças intensificam a sensibilidade e a manifestação de poderes da alma, ou, se quisermos, de capacidades suprassensoriais, expansões da consciência, tais como a telepatia, a intuição, a visão, a audiência, esta reconhecida, por exemplo, quando sente que a aura subtil das árvores murmura.
Os poderes psíquicos permitem uma comunicação suprassensorial e espiritual e, consequentemente, ultrapassadas barreiras ou névoas entre a vida e o depois da morte, porque há muitos poemas de comunhão com a amada ou os seres amados, com os antepassados, os mares, os quais são referidos como um tesouro que leva com ele, tal como as lembranças do rio Sado ou do Tejo e dos seus zéfiros e espíritos e ninfas quando parte para a Índia. E na Finisterra Oriental de Macau, lançam um hino a eles na ode dedicada ao desembargador Lázaro da Silva Ferreira, governador interino de Macau, que lhe permitiu regressar à pátria após a incursão ou peregrinação camuniana. Certamente a causa da sua desassociação de Damão, onde se encontrava já no posto de tenente por feitos valorosos. Paternos lares que saudoso anelo, sacros penates que de longe adoro, suave asilo que perdi vertendo lágrimas ternas. Estas capacidades espirituais da alma permitem a ligação às musas. E só esta palavra em realidade subtil mereceria um aprofundamento grande, comparando-se as múltiplas vezes que a utilizou com identificações diferentes, desde a sua musa única e própria às musas circunstanciais que podiam abençoar e inspirar tal a da gratidão. E também a ligação às Tágides, aos espíritos da natureza, cupidos ou raios de amor, anjos e arcanjos, protetores desconhecidos, Jesus e Maria e a divindade. Alguns sonetos ou odes têm estes seres como destinatários e por vezes alçam-se a grandes níveis, tais como aqueles em que há participação no corpo místico da humanidade, como podemos ver neste poema dos últimos meses da sua vida. Sogrando o que nos orbos diamantinos tem curva seus pés dos reis os fados, novamente me der ver animados de modesta aventura os meus destinos, se acordarem na lira os sons divinos que dormem, já da glória não lembrados, ao cor etéreo cândidos e alados, honrar com ele um Deus ireis, meus hinos. Mas da humana carreira ainda no meio, se a débil flor sentir murchada por lei que envolta na existência veio, com a mente pelos céus toda esparaiada, direi de eternidade o fane cheio, adeus ao mundo, ó natureza, ó nada. Certamente um dos mais belos poemas de Bocage, antevendo a sua morte, mas sentindo também a sua sobrevivência. Vamos terminar então aqui a primeira parte deste texto, que vai ser o meu contributo escrito para o congresso realizado em Setúbal em setembro de 2006, intitulado Bocage e o século das luzes e as luzes do século XVIII, que na altura recebeu da minha parte um contributo de improviso e que ficou registado no YouTube, seguindo-se agora este texto do qual li a primeira parte. Bocage.